ouvintes de rádio jovens e seguidores de YouTube, Cláudio Antônio Rumal, sejam bem-vindos e pronto, hoje estou de novo aqui. Eu trouxe-vos uma das mais acarinhada professora guineense que está pronto a fazer um sucesso no Brasil e não só, pelo mundo. E é a nossa convidada hoje. Vamos falar da sua vida e também o percurso acadêmico que hoje em dia ela conquistou. Muito boa tarde e bem-vinda a professora. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Como é que tem passado aqui em Lisboa? Bem, passado um pouco como um brasileiro nordestino, frio. Passado frio, mas tá bem, tá tranquilo. São climas diferenciados, sim. Pronto, é assim. Bom, permita-me só, fazer uma introdução para que as pessoas possam saber quem é que é a senhora. E a senhora é autora de um livro chamado Discurso Nacional e Etnicidade em África. E pós-doutorada e doutorada em Ciências Sociais, mestre de Estudos Étnicos e Africanos, graduada em Ciências Sociais e docente também de curso de graduação de História e Humanidades na Universidade de Integração Internacional da Lusofonia e Afro-Brasileira, chamada Unilab, a tão falada Unilab. Também é a coordenadora da Rede Internacional de Mulheres Africanas, RIMA, e pesquisadora permanente do Núcleo de Pesquisa sobre Africanidade e Afrodescendência. E pronto, está dedicada a estudos africanos, histórias da África com ênfase nas identidades nacionais e etnicidades. Também mulherismo e gênero em África, nação, nacionalismo, especialmente na literatura da Guiné-Bissau. Pronto, é um percurso mesmo longo e muito, muito interessante para uma mulher africana. Sabemos que os pais africanos, na maioria deles, impedem a criança a ir à escola. E, sobretudo, pronto, uma fêmea que tem que cuidar da casa, ajudar a mãe a fazer os trabalhos domésticos. E como é que conseguiu ter este percurso? Bem, eu fui criada pela minha avó. Meus pais são professores. Sim. No meu caso seria bem diferente, né? Porque sou filha de professores. Então, é a sorte, então. É a minha sorte, né? O meu caso é um caso sui generis. Sou filha de professores e, neste caso, eu tenho mais incentivo a ir à escola. Mas, por incrível que pareça, eu fui criada por minha avó, que não foi para a escola, mas que colocou os filhos na escola. Não só a mulher, como também todos, né? Na minha família temos todos os mesmos papéis. As mulheres vão para a escola, os homens vão para a escola, também trabalham, têm o mesmo trabalho doméstico, dividem as mesmas tarefas domésticas em casa. Então a minha avó me colocou na escola, a minha mãe, eu fui para a escola muito cedo, então eu fui uma criança não muito tranquila, né? Então, para evitar de ficar em casa, eu sempre estava na escola. Então, eu terminei o meu 11º ano, né? Na época não tinha 12º, com 16 anos. Era tudo em Bissau? Sim, eu fiz todo... Não, eu sou de Bulama. Bulama. Primeiramente, se eu preciso... Bulama de Lúcio da Silva. De Paulo Caiano. Então, preciso fazer esse recorte, eu sou de Bulama. Fiz todo o meu percurso acadêmico. Estive em Bissau por 3 anos, 4, não muito mais que 5 anos, mas já nos primeiros anos iniciais, de jardim, na própria, como é que se chama? De escola primária classe. Sim. Mas voltei a Bulama na 3ª classe. 2ª, 3ª classe, voltei a Bulama. Estudei na Maria Montessori, em Bulama. Depois de José Marte, né? O ciclo de Bulama, depois de Liceu José Marte, saí de Bulama, fui fazer 10ª e 11ª em Bissau, porque Bulama não tinha, né? Bulama não tinha. O quê? 11ª.
o que é que marcou a senhora dentro... não sei se devo continuar com estes termos soft, senhora ou tu. Você, não se preocupe. Pronto, o que é que marcou-te nesse período? Quando eu paro para fazer uma retrospectiva acerca desse período, eu vejo que nós éramos muito felizes na época. Tínhamos verdadeiramente uma qualidade do ensino. O ensino não estava muito afetado com as questões da greve. Tínhamos professores também ao nível das cobranças que nos eram. Eu tive a oportunidade de estudar com os cubanos, né? No Liceu Kwame Nkrumah. Então, tinha em Bulama, principalmente, o que mais me marca nessa trajetória acadêmica é Bulama. A gente estudava na granja, íamos estudar na granja. A competição que nós fazíamos entre nós para a obtenção das notas maiores. Então, é isso. Eu acho que hoje a tecnologia tirou dos estudantes, né? Eu estou falando como professora. Sim. Tirou dos estudantes o gosto pela escola, aquela competição de ser melhor. De ser. Então, na ausência de energia elétrica, estudávamos na luz da vela, nos candeiros, estudávamos no ar livre, debaixo das mangas, dos cajus, nas granjas. Tínhamos um desempenho escolar e um gosto por aquilo que fazíamos, que era uma questão muito marcante. Então, isso me marca até hoje, e como essa trajetória era feita assim, com uma inocência. Eu, por exemplo, estudei sem ter uma meta assim, do que o significava, não sei se era a questão da idade, mas do que significava esses estudos para mim no futuro. Sim. Então, quer dizer, o que é que viria a ser a senhora? Isso. Pronto, eu estudava porque aquilo era uma questão de passar de classe, de receber presentes e... De ser a melhor. De ser a melhor. Eu queria ser a melhor. Então, uma das características também, eu me destacava entre os homens. Então, eu era uma das que estava sempre entre os homens e ombreava com eles. Então, aí eu hoje tenho vários colegas que eles, inclusive, destacam essa característica. Então, esse período é um período muito, muito importante na vida da gente, porque quando a gente para e faz uma breve comparação atualmente, você vê que parece que o nosso ensino ele caiu por terra desde o período pós-guerra de 7 de junho. Posso dizer que 7 de junho o conflito político-militar levou com ele não só vidas ceifadas, como também interrompeu o desenvolvimento tímido que o país estava tendo, não só como alguns valores que nós não conseguimos resgatar até hoje. Realmente perdemos valores e a continuidade daquilo que o país iniciou. Eu não era daquele tempo, mas as histórias me dizem isso. Estás numa profissão mais nobre do mundo, uma profissão em que ser professor ou professora é uma mão direita de toda a família do mundo. Nesse caso, está presente na vida dos alunos, das crianças, dentre 365 dias ao ano. A professora ou o professor é que tem mais dias passados com os alunos e crianças de toda a família, de todo o mundo. Como é ser um professor? Ser professor é ser o espelho da sociedade. Infelizmente, não é uma profissão valorizada no nosso mundo contemporâneo. Se valoriza mais políticos, se valoriza mais outras do que o próprio professor, mas só que todas as outras profissões passam prioritariamente por professor. Sim. Eu sou professora desde Bissau, de Bulama. Quando eu terminei 11ª classe, aos 16, 17 anos, tive que ir para Bulama. Houve no período do governo, que era do então ministro da Educação, Delfim da Silva, lançou um edital, uma chamada, podemos dizer, com os filhos da terra que terminaram o ensino médio entre 17, 18, 19 anos, para que fossem e quisessem pleitar a bolsa de estudos, para que voltassem a ministrar aula no ensino fundamental e médio durante 2 anos. Sim. Depois disso, seríamos contemplados com bolsa de estudo.
Aí eu fui nessa leva, nós fizemos inscrição, inclusive levei 2 dos colegas que eram de Bissau, que eram muito meus amigos, Eduardo, um deles, né, para Bulama, para ser professora. E eu cheguei para ser professora no ciclo, né, no ensino fundamental. Sim, fundamental. Então, quando eu cheguei a Bulama, o próprio diretor do liceu, João Mango, falou assim para o Zé Pedro, que era diretor do ciclo: não, ela vai ficar no liceu, porque saiu aqui e deixou algumas pessoas no liceu, e é o motivo de estimular essas pessoas a terminarem mais cedo. A empenharem. Eita, aquilo para mim também foi um período marcante. Teve promessas de sura, né, de colegas. Muitos não queriam assistir minha aula. Foi o primeiro semestre de muita reprovação na minha disciplina. Muitos me esperavam lá no Império, em frente ao Comitê de Estado, para me bater. É porque não podia dar aulas a eles, eu era criança, não sei o quê. Então, aquilo eu era escoltada pelos rapazes. Eu sempre tive amigos, muitos mais amigos do que amigas. Então, aí os rapazes me escoltavam. Então, naquele primeiro semestre, depois teve aquelas reuniões com pais encarregados de educação, depois as coisas acalmaram já a partir do segundo. Mas o primeiro momento foi tenso, né, em Bulama. Ministrei Ciências Sociais naquele período e fiquei em Bulama durante 2 anos e meio, e veio a falecer a minha avó, aquela que me criou, e eu tive que voltar para Bissau. Foi nesse período que eu cheguei em Bissau, em 97, 98 foi a Guerra Civil. Sim. Então eu cheguei a Bissau logo no início do ano, e a Guerra Civil, comecei a trabalhar em Jacques Chirac, grupo escolar Jacques Chirac. Sim, Jacques Chirac. Era no Mísera, né? Sim. Então, ao lado de uma embaixada. Atual T5. Isso, poxa, exatamente. Então, era Jacques Chirac. Então, eu estive em Jacques Chirac, dei aula no primeiro ano em 98, e teve, em 97 e 98, e teve Guerra Civil, e a gente interrompeu. Lá tive contato com vários estudantes, filhos de políticos, de militares, etc., no Jacques Chirac, mas na Bulama tive contato com muitos filhos irmãos de colegas, com próprios colegas, famílias. Então, a minha presença na educação guineense, ela começou muito cedo. Eu fui funcionária do Ministério da Educação. Sim. Então, aí eu fui funcionária do Ministério da Educação muito cedo. Então, contribuí por um tempo, depois saí, fui para a iniciativa privada, porque os grupos escolares Jacques Chirac eram de uma iniciativa privada. Em seguida, depois da Guerra Civil, vim para o Brasil. Em 2001, assim, que saiu, depois da Guerra Civil, 99, 2000 foi lançado o processo seletivo na Embaixada do Brasil. E aí eu pleiteei e consegui. E saí em 2001, fevereiro, para o Brasil. Então, estou geralmente no Brasil já há 19 anos. Agora em fevereiro completo. Opa, uma experiência. E ser professor na vida, ser professor sempre tem. Todos nós temos lembrança de algum professor na nossa vida. É verdade. Porque são pessoas que nos. Como se diz, a escola é a segunda instância da socialização, né? Sim. Então, nós aqui modelamos. Não só para um conhecimento mais formalizado, mas também para reforçar os valores que foram adquiridos já a partir de uma vida, de uma socialização primária, que é na família. Bom, uma história fantástica de experiência enquanto professora na Guiné-Bissau, porque ser professora não é fácil, mas ter também alunos que não querem que lhe dê aulas. Isto é incrível. E pronto, mas como é também ser um professor ou uma professora nas terras alheias, por exemplo, no Brasil, na universidade, pronto, nesse caso, universidade. Como é ser professor? No Brasil, quando eu cheguei, em 2001 a 2004, não exerci nada de docência, porque eu estudei, fiz Ciências Sociais na Universidade do Piauí. Depois de 2004, fiz licenciatura em Sociologia, porque eu fiz bacharel em Ciências Sociais. Fiz licenciatura em Sociologia, mas eu estava mais dedicada à pesquisa. Quando fui ao mestrado, já mudei da cidade de Teresina para Salvador da Bahia. Salvador, não sei se vocês conhecem, é uma cidade que é a segunda África, fora do continente, né? Então, eu estive em Salvador, vi uma realidade totalmente diferente. E também foi na época que o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhou eleições no Brasil.
Então, 2002, 2003 ele assumiu. E em 2003 ele assinou uma lei chamada Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de História da África e de História Afro-Brasileira nos currículos escolares. Sim. O Brasil não tinha essa obrigatoriedade. Então, a partir disso, eu passei a ministrar cursos de formação de professores, já a nível do mestrado, porque eu estava já no mestrado em estudos africanos. Sim, sim. Então, eu já a nível do mestrado, comecei a ministrar cursos de formação de professores a partir de 2005. Retomei a minha experiência em docência. Sim. No Brasil, ninguém sabia que eu era professora antes, né? Então, retomei a minha experiência em docência. Só que os professores na sala de aulas ficam assim um pouco em dúvida. Como é que eu tenho mais desenvoltura? Tanto em fala como na apresentação em relação aos colegas. Sim, sim. Mas não me perguntava, eu também não estava afim de dizer para o professor. Então, aí eu continuei nesse processo, dando curso de formação para os professores da rede pública, para capacitá-los para essa lei. Então, o governo federal brasileiro disponibilizou dinheiro para esse processo. Então, comecei a voltar na área de especialização. É a pós-graduação. Eu dei aula por um tempo nesse processo de formação de professores e também no curso de especialização. Depois disso, terminei, entrei no doutorado, continuei dando aula também a nível de especialização e formação de professores. Em 2014, quando defendi a minha tese em 2013, em 2014, logo em 2013 comecei o pós-doutorado. E no pós-doutorado tinha que dar aula no mestrado e doutorado. Sim. É uma experiência docência do recém-doutor. Então, e também fazer pesquisa. Só que naquele momento eu estava mais voltado, criei uma disciplina sobre nações e identidades étnicas em África, e eu ministrava essa disciplina, mais uma outra disciplina sobre estágio e projetos. Então, que eu discutia projetos com os estudantes, seus projetos de mestrado e doutorado. Nesse momento que eu fui fazer seleção para ser professora na universidade. Os meus supervisores, que são professores na universidade, me incentivavam muito para isso. Só que eu tinha receio, porque os meus colegas brasileiros sempre me diziam que concurso público no Brasil era algo muito difícil e eles nem conseguiam passar. E que eram cartas marcadas, na verdade. Então, aí me incentivaram, faz concurso. Quando o edital da Unilab apareceu, olhei, da Unilab, mais um outro da Universidade do Sul da Bahia, eu não queria sair de Salvador. Eu estava já em Salvador por 11 anos, então eu não queria sair porque eu consegui construir todo o meu currículo acadêmico a partir daí, das palestras, da participação das bancas, então das aulas ministradas. Então tinha um espaço que eu construí meu currículo em Salvador. Não queria sair. Então não estava muito interessada em fazer concurso na Unilab, porque a Unilab da Bahia não estava com a inscrição aberta, só de Fortaleza, de Ceará. Mas eu fiz o concurso. Só que os pontos que estavam nesse concurso, nesse edital, são quase todos os pontos que eu discuti, na sua maioria, nos meus trabalhos, de tanto de dissertação de mestrado como de doutorado. Então, quando eu fiz concurso, eu fui passear, na verdade, em Fortaleza, fiz a prova escrita, éramos 43 inscritos para 3 vagas. Então, aí eu falei aqui, eu não passo. Eu só vou saber como é que é a prova. Então, não contei para ninguém também que eu iria, não ser os meus professores. Para depois não informar. Para não ficar perguntando. Aí eu passei novembro, dezembro, janeiro, estudando. Fevereiro, a prova depois foi remarcada. Quanto mais remarcavam, mais ganhava tempo para ler outros textos que eu não tinha acesso ainda. Então, a prova veio ser só em abril. Então, fiz prova. Eu cheguei e falei ao meu amigo, olha, o Nando que me recebeu em Fortaleza, eu falei, eu vou fazer a prova, mas eu vou ver como é que se faz concurso. Ele havia feito também umas 2 semanas antes e tinha sido aprovado e falou para mim, você vai passar, eu confio. Aí eu cheguei e fiz a prova. Passei, assim que eu terminar a prova, eu voltei da cidade de Redenção para Fortaleza. Aí ele perguntou como é que foi a prova. Eu acho que eu fiz a minha parte, acho que não passei. No outro dia, um colega angolano ligou para mim.
Artemisa, ele viu o edital e viu a divulgação. Olha, para você ter ideia, nem eu fui ver o resultado. Aí ele falou assim para mim: Artemisa, você está onde? Eu disse: Fortaleza, ué. Aí ele disse: você fez concurso na União? Eu disse: fiz. E aí, como é que foi? Eu disse: eu não sei, porque eu não vi o resultado. Eu já estou em Fortaleza. Depois volto para a Redenção porque você foi aprontado na prova. Eu pulei da cama, fui pegar logo o computador, abri, vi que eu fui classificada. Eu era uma das classificadas. Fomos quantos classificados? Em 43 só fomos 10 classificados. Opa. Naquela primeira fase. Então aí depois a gente no outro dia fomos fazer um sorteio para pontos também. Aqueles pontos que foram sorteados são 10 temas sim. que eles sorteiam, escolhem 3 e nesse 3 você vai fazer a prova. Aqueles 10 temas voltam tudo de novo. Então, os temas que caíram são temas de processos de independência nos países da África de língua portuguesa. Era a sua praia. Então, eu costumo dizer, eu estou na Unilab porque Deus quis. Então, Deus me conduziu para lá, porque tudo indicava para isso. Quando eu fui fazer a prova didática, que é para fazer a seleção do ponto, quando eu botei a mão assim, fechei os olhos, quando eu tirei, os professores olharam para mim e eu não olhei para o número. Para o número. Aí eles sabiam, porque eles leem todos os currículos da gente. Sim. Aí quando eu abri assim a mão, eu vi que era processos de independência nos países da África de língua oficial portuguesa. Aí eu falei, essa é uma das vagas, é minha. Aí já... Fui dormir, porque eu havia apresentado a minha tese, tinha feito todo um processo de tipo aula que eu apresentei. Então, eu estava com aquilo no pendrive. Então, fui dormir porque eu não estava dormindo. Dormi, acordei, montei primeiro um plano de aula. Depois, fiz slide para como é que eu vou fazer essa apresentação. Trabalho. No outro dia, cheguei, mas o nervosismo sempre tem. Quando você tem uma banca todo te olhando com aquela cara. Então, cheguei e fiz uma apresentação. De lá, quando eu fui selecionada, tem uma outra etapa, prova de títulos. Eu não havia levado nenhuma publicação minha. Eu havia publicado meu primeiro livro em 2013, que era África e Brasil, Diálogos Possíveis, que era resultado de dissertação de mestrado. Então aí eu saí pedindo aos colegas que fotografassem, porque o importante era colocar a parte bibliográfica. Então eu tirei todas as publicações, porque no Brasil também a maioria da publicação está no Lattes. E às vezes tem no online, quando se publica, os textos disponíveis. Então aí o meu primo Alfa me ajudou também a tirar alguns na minha biblioteca lá em Salvador, em casa, e compilei. Eu poderia passar numa prova do título se eu tivesse organizado todas as minhas publicações. Mas eu fui com o que eu consegui. Sim, não havia tempo para... Não, porque também não, todos levaram suas publicações. Eu fui com a intenção de que com 43 concorrentes eu não ia passar. Então eu não levei nada. Então aí eu fui imprimir o meu currículo. Então foi a providência divina, como eu disse. É coisas que todos os deuses e as deusas se reúnem em volta de ti. Disso, o universo conspirou a favor e eu sou professora na Unilab através desse processo. Finalmente saíste do pessimismo para o otimismo. Sim. Considera-se o Brasil como um país multicultural. Porém, isto não lhe tira o título também do preconceito. Tem que passar isto. Preconceito no Brasil não é a questão de classe social apenas, como as pessoas insistem a dizer. É a cor da pele, a sua aparência, é o que define onde você está. Você pode ter um PhD, ter um carro de último grito, como se diz. Então, mas a sua cor da pele é o cartão da visita em qualquer lugar que estejas. Vejamos, eu sou professora universitária. Sim. Muitas das vezes não sou considerada professora universitária. Às vezes as pessoas, começando em Salvador, quando eu estava no pós-doutorado, uma aluna veio me procurar com a indicação do seu colega. Foi perguntar quem era a professora Artemisa. Então, isso é recorrente, porque, infelizmente, no Brasil, a universidade, o campo científico, acadêmico, não é um lugar onde o negro... os lugares reservados para o negro na sociedade brasileira são os lugares subalternizados.
Então, para você ver o negro, tem que ser uma empregada doméstica, nada contra essas profissões. Sim, sim, sim. Segurança. Então, para você estar num carro, ou você é traficante de droga, ou você é pagodeiro, etc. Então, você é vista com os rótulos, estigmas. Então, nós carregamos isso. Nós, como eu me considero africana, não brasileira, apesar de muito tempo aí, mas esses rótulos a me perseguem constantemente. A forma como os alunos também te encaram, às vezes, né? Você tem uma obrigação de ler mais do que todo mundo, de estudar mais, estar mais preparado. Porque, às vezes, as pessoas só vão para a sala de aula para te testar. Para testar. Para ver seu conhecimento. Tem um outro agravante. E quando isso você ainda é mulher. Opa. Não só a cor da pele, mas também ser mulher. Então, vivemos numa sociedade machista, que não é só característica brasileira. Sim. A nossa característica também enquanto liceu guineense. Por ser mulher, você cria um certo distanciamento numa disputa acadêmica. Nós não somos muito na Guiné-Bissau, não somos muito no nível mais alto da academia, não tem muitas mulheres em destaque. Infelizmente, ainda um lugar reservado para os homens, sim, não só na Guiné, como também no Brasil. E quando você vê as mulheres ainda têm que lutar contra o machismo, contra esse preconceito e lutar contra a própria produção eurocêntrica. Sim, sim. Porque a forma como contam a nossa história é incrível. Ainda no pleno século XXI, nós ainda não somos vistos como atores da nossa história, mas sim como objetos dessa história. Então, essas são as questões ainda que nós lutamos nessa ruptura epistemológica dentro do mundo da academia. Mas não estamos ainda muito confortáveis, mas estamos lá. Esperamos que mude, porque são campos científicos, não é só campo científico, no campo político também existem esses empecilhos, essas barreiras, mas cada um vai fazendo sua parte. Por ser mulher não nos tira só por ser mulher não nos tira nenhum tipo de não nos reduz a capacidade em relação a um homem. E o que mais marca na sociedade brasileira é o preconceito racial. Eu moro num prédio onde as pessoas não sabiam qual era a minha função. Se eu era professora. Lá no Brasil, se eu é professora universitária da Universidade Federal, né? É um valor simbólico, de um capital cultural. Sim, né? sim. É uma questão muito vista de forma positiva. Uau! Isso, é da Federal, é professor. Então, isso é um respeito. Então, quando as pessoas vão te conhecer, eu não gosto muito de me apresentar. Como fulano de tal. Sim. Sou eu. E se você me tratar enquanto um ser humano com sim, respeito, depois você descobre quem eu sou. Sim. Então, eu não tenho essas regras, regramento de apresentar primeiro a partir de título acadêmico. De título, então, sim. eu acredito que as relações sociais são construídas a partir de sujeitos, não necessariamente a partir de cargos e estados. Pronto, falamos dessa situação de preconceito. Eu tenho lido alguns autores, sobretudo brasileiros, do último que me lembro de O Admirável Mundo Atual. Nesse caso falava-se de apartação, em que o Brasil tinha duas moedas, moeda para pobres, moeda para ricos. E como professores universitários, há situações que vêm acontecendo há muitos séculos atrás e continua a ser o problema da sociedade brasileira. Enquanto professores acadêmicos, professores da universidade, como é que reúnem em volta dessa situação para poder não acabar, mas a reduzir esse preconceito aos alunos? Nós temos construído bastante debate. Quando eu cheguei ao Brasil, eu não sabia que existia racismo no Brasil. Normal, todos os africanos, quando chegam ao Brasil, depois que vão dar conta da sociedade racializada e hierarquizada, sim. A partir de classe social, de pertencimentos, da cor da pele. Então, eu comecei a estudar relações raciais. Então, eu sou especialista também em relações raciais. Então, quando a gente chega nesse campo acadêmico para fazer um processo de... Primeiramente, ninguém é racista.
mas todos admitem que existe racismo. Então, quando você... Um fenômeno, o racismo é um fenômeno de todas essas sociedades escravizadas que passaram por processo de escravização. Então, o racismo não é uma propriedade exclusiva brasileira, mas procurou o solo brasileiro e se assentou lá num berço esplêndido. Aconchegado. Pronto, eu costumo dizer isso. Então, como o racismo ele é dinâmico, está num lugar hoje, amanhã no outro, mas depende das dinâmicas de cada sociedade. O Brasil reconhece o racismo, mas não assume ser racista. Então, aí é um processo difícil. Então, aí você vai... E é um racismo, às vezes, tão escondido que nem sempre se manifesta quando você espera ele. Quanto menos, às vezes, quando você não espera dele, é que ele aparece. se manifesta. Então, é um racismo camuflado nas suas aparências, às vezes. Porque aí eu posso tratar contigo e te chamar de meu neguinho, de forma carinhosa. Sim. Como quando você me ofende ou me faz raiva, eu posso te chamar de negro safado, para te ofender. Como eu posso também querer te chamar de moreno, para esconder a sua realidade, que é de ser negro, porque eu acho que você é moreno bombom, porque existem várias morenidades. Moreno é uma válvula de escape no Brasil, para fugir de ser negro. Sim. Então, aí quando eu te chamo de moreno, isso sem conflito. Mas no momento do conflito, eu sei exatamente qual é a sua cor e como é que eu posso te ofender. Então, chamar o outro de negro no Brasil é visto como... E é tido, na verdade, não é só visto, é tido como forma de ofender o outro. Até os meninos na escola chamam o outro de negro porque sabem que vai ofender. Agora, mas realmente temos que trabalhar essa questão. Sim. Ele é negro. Qual é o mal de eu chamar ele de negro? Mas como eu chamar ele de negro que vai configurar esse racismo ou não? Sim. Então, é uma temática bem polêmica na sala de aula. Eu montei uma disciplina no curso de Humanidades na Unilab sobre relações étnicas, raciais e africanidade. A turma lotada é uma confusão. Cada um tem uma história. Ninguém é racista no primeiro dia, ninguém sabe do racismo. Mas depois dos debates, conforme a aula está fluindo, cada um tem um exemplo de racismo, mas que não sabia que era racismo, por isso que não reagiu. Entende? Então, aí, a partir daquele momento, você está formando pessoas para que começam a se reagir para um determinado fenômeno, situação, seja com ele, com a família, com outras pessoas. Isso nos tem dado um retorno positivo na Unilab. Nos tem dado um retorno positivo. Olha que a Unilab é uma das universidades diferenciadas no Brasil. Não só pela sua proposta nas suas diretrizes curriculares, mas também pelo que a Unilab apresenta. A Unilab tem um encontro de culturas dos países membros dos estados da CPLP, os 5 do PALOPS, mais Timor-Leste, e os brasileiros. Não vou dizer que aquela convivência cultural é isenta do conflito. Sim. O conflito é a base da nossa convivência, inclusive quando você tem diferenças. Sim. Mas isso é interessante porque as pessoas começam a se sentir que a diversidade ela é um dos aspectos da nossa sociedade, não só da brasileira, como de todo mundo. Então, aí você tem os africanos. Nós, nos nossos países, não discriminamos as pessoas por conta dessa questão da cor da pele, mas também temos os nossos racismos. Nós temos os nossos racismos, os nossos privilégios, né? Dos que são de praça, dos que são do interior, e aqueles que herdamos esses conceitos de civilizados e não civilizados. Então, isso você vai ter essas heranças coloniais nos nossos países, mas não de forma tímida, quase tipo seleção de privilegiados. Agora, enquanto que isso no Brasil já fica de uma forma escancarada. Para um emprego, você precisa ter uma boa aparência. Qual é a aparência boa para isso? Então, é não ser negro. É não ser negro. Opa, é uma história, falar de racismo hoje em dia
é um tema muito vasto, porque tem acontecido até no mundo do futebol e tudo mais. Sim. Pronto, mas vamos voltar, como dizem os franceses, revenons à nos moutons. Vamos voltar à nossa conversa do outro lado. O que é que dizem os seus pais hoje, para a pessoa que tornaste? Eu não sabia até então responder essa questão. Por quê? Porque eu não sabia o que eles pensavam. Primeiramente, nós temos um grande problema quando mulher, você sabe, quando mulher dá prioridade à vida acadêmica. Então, aí, porque tem duas coisas que não se andam junto, vida acadêmica e matrimonial. Ou você faz um, ou faz o outro. Isso todo mundo sabe. Mas nós, como não temos papel social para solteiro na nossa sociedade, nós ao mesmo tempo queremos que os nossos filhos estudem e ao mesmo tempo chamamos a atenção constantemente de que mulher que estuda muito não consegue ter marido. Então isso Tens falado muito dessa situação. É uma contraditória. No meu livro, na apresentação, no agradecimento, não sei se você... Sim. Logo no primeiro parágrafo eu começo a desabafar sobre essa questão de quando fui interpelada pela família, pelos familiares em missão, porque de que servia tanto estudo? Então, mesmo eu tomando visto de estudante para estudar no Brasil, quando das vezes que eu estive em Bissau de férias, sempre fui interpelada: como é que estão os meninos? Como é que está o marido? Mesmo sabendo que eu estava estudando no Brasil. Eu comecei a ver que isso não... no primeiro momento eu me chateava com essas questões. Depois eu vi que esse debate eu não ia ganhar porque era questão cultural. É hábito. Era questão cultural. Nesse caso, então, assim... eu não ia ganhar esse debate. Então eu tinha que continuar mesmo, porque na Guiné, ou na Guiné, todos são doutores. Basta você fazer uma graduação. Então, para que serviria o meu doutorado se todos são doutores? Então, você está vendo já como é que estamos a nível da percepção da hierarquia. Da hierarquia, sim. Então, aí eu enfrentei sempre essa questão. Mas acabei deixando de lado. Eu continuei porque era o que eu queria. Eu queria terminar meu doutorado, eu queria fazer isso. E é isso mesmo que eu fiz. Já ouviu algum comentário dos seus pais sobre a sua reputação acadêmica? A minha mãe, recentemente, quando eu dei uma entrevista à RTP África, através do programa Causa e Efeito. Sim. Pronto. Então, isso saiu agora na quinta-feira, sexta-feira. Sim, isso saiu agora na sexta-feira. Passou. A minha mãe, eu comentei com ela que eu estaria no programa, eu ia dar entrevista. Ela me ligou e disse: estou na entrevista, não sei o quê, aí eu desliguei. E ela ficou procurando saber o que é isso. Aí quando ela assistiu essa entrevista, a minha mãe mudou completamente a sua visão em relação ao que eu sou. Eu acho que a minha atuação acadêmica no Brasil não passa em Portugal, não passa na Guiné. As pessoas só te veem alguns excertos que você escreve no Facebook. Sim. Então, da atuação acadêmica, das entrevistas, das participações em eventos acadêmicos, são coisas que eles não têm acompanhado e não sabem o que eu faço realmente naquela outra parte do mundo. Então, eu acho que ela me ligou mais de 10 vezes. Foi uma surpresa então para ela. Foi ela que me avisou que estava passando na televisão. Estava na rua no Brasil. Estava com meu irmão na rua. Eu estava vindo, eu fui visitar meu irmão. E aí ela me ligou. Eu atendi, aí falou, como ela liga constantemente. Ela ligou, eu falei assim: estou aqui com o meu irmão. Ele falou assim: passou a sua entrevista na televisão. Ai, que maravilha, ai, que coisa. Então, quando ela disse isso, eu comecei a ficar mais tranquila, né? Porque geralmente já brigamos muito por conta dessa questão da vida acadêmica. De que eu quero ficar só, que não sei o quê, que não sei aquele outro.
outro. Eu disse, olha, duas coisas. Primeiro, se você tiver filho no Brasil, você precisa procurar alguém para cuidar disso. Então, eu não vou poder, vou ter limite, não tenho estrutura para isso, eu estou estudando, então não vou poder mais participar de congresso, não vou poder viajar, não vou poder fazer as coisas. Então, aí marido, eu disse, qual é o marido africano que vai te querer? Uma mulher que viaja muito. Me conte, só me apresente esse marido que eu vou querer ele agora. Porque eu não consigo nem sustentar namoro com essas viagens. Primeiro, cria desconfianças de que você encontra com outros homens nesses encontros. Sim. Porque é muita viagem, é muitos encontros. Então você fica... E você é procurado. Neste caso... A minha vida acadêmica ela é muito solicitada. Sim. Então as pessoas partilham, você é solicitado, as pessoas ligam. Por ser docente e pesquisador. Então, muitos homens não lidam muito bem com esse tipo de perfil. De perfil de mulher. O que é que eu faço? Neste caso, a professora confirma que uma mulher atingindo um nível acadêmico muito alto, é difícil ter uma vida conjugal? É possível ter uma vida conjugal. Agora, é uma vida recheada de conflitos. Eu tenho problema sempre com meu namorado. Sempre eu tenho problema porque, às vezes, às vezes quando ele quer conversar comigo, eu realmente não estou disponível. Isso eu acho que ele tem razão. Às vezes eu não estou disponível. Então, vida acadêmica, não sei como é que é aqui, mas lá no Brasil, eu desempenho uma função administrativa, coordeno um projeto de rede de instituições públicas de educação superior da CPNB e sou gerente de projetos internacionais na Unilab e ainda dou aula. Então, de manhã eu estou na parte administrativa, que é reunião que não acaba nunca, parece partido político, congregação partidária. É uma coisa similar. E à tarde e à noite estou na sala de aula. Então, você consegue falar com aquela pessoa a partir da noite. Ou você fala no final de semana, mais uma forma mais acentuada. Ou ele entende da vida acadêmica, ou você procura alguém que entende da vida acadêmica, ou você vai ficar sempre mudando de parceiro. Isso. Porque se alguém que não entende da vida acadêmica estiver contigo, não tem condição dessa pessoa. Nem vai a 1 centímetro. Não. Isto é complicado. Porque ele vai precisar. Porque o que é a relação? Eu fiz ciências sociais. Como eu costumo dizer para os meus colegas, não basta ser feminista e querer se casar. Então, duas coisas são incompatíveis. Porque se você quiser ser feminista, mesmo de dizer que o casamento não é importante, então não tenha esse homem. Porque você não vai mudar as regras do casamento. Porque o casamento, ele tem suas regras e é uma instituição. Sim. É uma instituição. Nós não podemos perder isso de vista e banalizar isso. Sim. Casamento é uma instituição. Então, por ser uma instituição, tem suas regras. E essas regras nós temos que cumprir. Ou você faz um acordo de um contrato social. É isso. Constantemente tem que ficar costurando. Pronto, pela posição social que a senhora, a nossa professora, ocupa atualmente, não diria que, tinha que ser eleita para poder dar conselho às outras mulheres. Mas se tivesse que ser, quais são as duas coisas principais que a senhora diria às mulheres como conselho? Eu costumo falar em duas coisas recorrentemente. Primeiro, dê prioridade aos seus projetos pessoais, da sua vida, o que você queira fazer, atinja as suas metas. Não viva em função de um homem ou de outra pessoa. Então, o homem para nós é uma soma. É soma. O homem vai ser consequência do que você vai ser na sua vida. Não é o marco zero. O marco zero é você. Você tem que ter rédeas da sua vida. Essa é a primeira coisa que eu costumo dizer. Mas muitas pessoas falam para mim que é fácil isso porque eu fiz uma outra opção. Primeiro, uma opção acadêmica para depois construir uma vida. Para depois eu somar o homem. Então, mas essa eu acho que é o caminho. Porque isso também te ajuda a empoderar-se. Quando você se empodera, você não só se empodera a nível acadêmico de conhecimento, mas também de poder, de decisão. Você compreende que aquele homem é um conjunto que soma contigo, tanto na questões de construção da vida conjugal como construção da vida social. Passa a ser um Havaí ou simplesmente
uma pedra fundamental em casa. Não, é fundamental, não é havaiô. Então, quando você se junta, você tem ele como um parceiro, a cumplicidade, o respeito e a questão da própria construção conjunta. O homem é o mal necessário nas nossas vidas, não é porque não é importante, não faça com que os homens me matem. O homem é o mal necessário, eles são importantes na nossa vida, mas nós não podemos viver em função disso. Sim. Nós temos que ter, até isso desafoga o homem. O homem sente também bem com isso, com uma mulher que tem a iniciativa, com uma mulher também que ajuda ele. Eu acho que todos os homens querem isso. Então, o segundo momento é a sororidade entre nós, mulheres. Nós só vamos conseguir ser algo, nós só vamos conseguir chegar a algum ponto se nós nos unirmos. A nossa sororidade, a nossa unidade. Porque o que eu vejo é as mulheres sabotando uma outra. As mulheres se juntando com o homem para derrubar outra mulher. Então é mais fácil nós somos amigos de homem para a gente construir o que nós somos, de que juntar-se as mulheres para nós fortalecermos. Então, esse é o nosso problema. É um dos problemas principais das mulheres para a equidade, na luta para a igualdade de gênero, para a equidade social. Porque, imagina, se nós não temos essa bendita sororidade na prática, nós vamos continuar só no palanque de discurso, nas narrativas discursivas, sem algo concreto nas nossas vidas. Quem é que vai nos juntar? Homem? E aí você tem, eu vi recentemente no Facebook, uma menina é amigo de um menino, um rapaz mandou convite para a menina. A menina aceitou. Isso também acontece comigo, assim, mas só que eu não dou bola muito. Quando os homens mandam convite comigo, automaticamente a esposa ou a namorada manda também convite para mim em seguida. Quando eu vou ver, ele é amigo de quem eu vejo que são casais. Sim, sim. Então, aí mandou convite para a menina. O rapaz, a menina aceitou, começaram a conversar, amigos. E a namorada mandou convite também para a menina. A menina aceitou e logo foi dizer, olha, eu sou namorada de fulano de tal. Mas isso eu acho que nesse campo afetivo é aí que a gente tem um problema maior ainda. Quer dizer, foi avisar. Sim, porque nós, quando o seu namorado vai procurar uma outra menina, eu não vou brigar com o meu namorado, vou brigar com a menina. Isso é falta de solidariedade. Porque eu acho que quem eu tenho que pedir satisfação é o meu homem. Então, nós precisamos acionar esse mecanismo de sororidade. Porque se nós não fizermos isso, não basta apenas narrativas discursivas. Nós não vamos a lugar nenhum. Então, são essas duas coisas que eu costumo sempre falar para as mulheres. Sororidade entre nós, isso vai nos fortalecer e vai nos empoderar muito. E também priorizar os seus feitos, Sim. os seus sonhos, os seus projetos. Então, atrelar isso ao homem, colocar o homem como soma dos seus sonhos, não como um marco zero para que isso aconteça. Eu acho que essas são as duas coisas para mudar um pouco da nossa realidade. Opa, isso é que é bom falar com inteligentes. Nada disso. Vamos para a segunda fase da nossa conversa, em que vamos falar da sua obra e vamos falar um pouco também da política, não tanto assim aprofundado. E também vamos falar da sua vida como ativista. E pronto, esta é a primeira fase para si que está a nossa companhia de Rádio Jovem 102.8 MHz e na internet www.radiojovem.info e no meu canal de YouTube, que é Cláudio Antônio Gomal. Para si que ainda não subscreveu, façam, porque aí vai havendo muitas novidades com as pessoas interessantes, pessoas que têm conteúdos para que nós possamos aprender neste mundo virtual. Nessa segunda fase, eu vou só pedir que assegure no livro. O título que eu tenho aqui em mãos é volumoso. É Discurso Nacional e Etnicidade em África. É um livro, pronto, pela capa já, para mim, fiquei apaixonado pela capa. E é uma obra que resultou dos seus trabalhos para a finalização dos seus estudos. E pronto, como é que é isto? O que é que quer que as pessoas saibam deste livro? Bom,
Esse livro é o resultado da minha tese de doutorado, né? A capa foi uma sugestão mesmo, um nacionalista, um patriota. Como eu falo muito do panafricanismo, esse mapa é a África, é a parte da Guiné aqui já nessa localização. Mas eu tenho muito apreço por essa questão, porque é a história da nossa Guiné-Bissau. Sim. É uma parte da minha história. É uma história que não é contada. É uma história que não é contada. Não se estuda, não se conta, cada um conta da sua versão. É da sua versão. Então, a importância desse livro, ela vai se inscrever não só no nível da Guiné-Bissau, mas como do Brasil também. Sim. Então, do Brasil, ele vai desmistificar a homogeneidade da África, das resistências africanas ou da passividade, né? Porque como se fosse não existissem resistências, os africanos aceitaram o processo da colonização e de uma forma tranquila e pacífica. Na Guiné, isso vai reforçar e vai abrir, porque o livro, nenhum trabalho é acabado, fechado. Sim. O livro vai deixar pistas para quem quiser dar continuidade à pesquisa que o faz. O livro vem somar entre várias outras produções já existentes, sim, né? sim. Na área sobre Guiné-Bissau, do Carlos Lopes, que faz o prefácio desse livro, inclusive, o Carlos Cardoso, você tem Diana Anden, a própria Noema Alguel, que já fez uma pesquisa sobre Guiné-Bissau, e não é guinense, mas trabalha sobre Guiné-Bissau. Sim. Então, Fafali Kudau, Peter Caribe Mendy. Então, são as fontes usadas, né? Próprios textos da Amílcar Cabral, entre outros, as referências dos que já trabalharam. E citei muitos fontes dos colegas interlocutores, né? Rui Jorge Semedo, etc. Então, é um livro que vai trazer um pouco do que não foi dito em outros trabalhos. Priorizei de como esse discurso nacional, que foi construído dentro das nossas diversidades étnicas, vai se afirmar. Porque a nação, quando se falamos da nação, falamos um algo homogêneo. Nação, conjunto de povos com a mesma característica, a mesma cultura, a mesma língua, etc. Sim. Na Guiné nós não somos homogêneos. Não somos. Nós somos povos étnicos. Étnicos. Isso. Porque aqui eu estou conversando contigo. Aí nós somos guineenses. Sim. Mas você vai me perguntar a Boicarás. Sempre. Sim. Não essa questão sempre aparece. A Boicarás. A Boicarás. A Boi filho de quem? Então, quando você pergunta filho de quem? Você é filho de quem? Você quer saber a origem étnica dessa pessoa. Sim, dessa pessoa. Então, a nossa identidade nacional, ela foi construída com bases nessa etnicidade, nessas roupagens étnicas. Só que o projeto da nossa identidade nacional, muito bem pensada por Amílcar Cabral e seus interlocutores, colegas, ele vai trazer uma unidade. Como é que você constrói uma identidade nacional com diversidades étnicas? Ele convoca uma unidade dessas etnias para que essas etnias tenham um bloco único, guineenses, e se reconhecem a partir de um símbolo único para poder ser uma nação. Mas isso não significa necessariamente que essas etnias sumiram a partir das suas tradições étnicas. Eles vão estar a partir de uma sociedade étnica para se juntar, trazendo a cultura como o ponto fundamental para essa identidade nacional. Porque é a cultura que foi vilipendiada, é a cultura que foi discriminada pelos colonizadores. Então é essa pesquisa, é essa cultura que vai ser trazida à tona com uma força cultural, com uma valorização para enfrentar o colonialismo. Pronto, para quem quer comprar, antes de falarmos do lançamento, quem quer comprar, a hora de lançamento e como é que vai ser isto, falou aqui de Amílcar Cabral. Sabemos que Amílcar Cabral, pronto, é um símbolo da unidade nacional. Confirma-me isto? É sim. Mas por que a unidade o matou? Essa é a questão. Amílcar Cabral é o símbolo da unidade nacional porque ele, em momento nenhum, ele se afirmou. Não sei se você já leu os escritos dele. Ele não se diz nem cabo-verdiano,
Nem nem guineense. guinense. Ele é um homem africano. Quer dizer, é Por ter incolor. influência panafricanista, né? Sim. Aquilo de questão do homem africano, no seu tempo, etc., é uma vertente panafricanista. Amílcar Cabral, ele vai ser a vítima da própria unidade, porque foi ele que criou esse projeto de unidade nacional, unidade binacional, que não foi muito bem vista pelos cabo-verdianos, nem muito menos pelos guineenses. Mas, no momento, era necessário para a luta, para derrubo de um inimigo comum. Então, todo projeto que tem um inimigo comum, todos se juntam em torno do inimigo comum. Sim. Naquele momento dá certo. Depois do inimigo comum é o que a Guiné-Bissau está. Depois do inimigo comum cai Cabo Verde, cada um do seu lado, e os próprios guinenses começam a se autoafirmar enquanto étnicos, não mais. A identidade nacional na Guiné-Bissau vai dar um ponto, eu acho que 4 passos para trás, e a identidade étnica avança como principal na forma de autoidentificação das pessoas na Guiné-Bissau. Amílcar Cabral, quando ele convocou a unidade entre Guiné e Cabo Verde, primeiramente, unidade entre os guinenses, foi o Rafael Barbosa, Sim. que ajudou a Amílcar Cabral a ser na Guiné-Bissau como ele que lhe concedeu credenciais para falar em nome dos guineenses. Isso é um dado importante, porque Amílcar Cabral, como ele carece de atributo étnico e é visto pelos guineenses como cabo-verdiano, ele teria dificuldade de mobilização dos guineenses. Sim. Então, o Rafael Barbosa, depois do massacre de Pindiquiti, porque é o movimento de libertação da Guiné, MLG, que estava infiltrado naquele processo do massacre, de estimular os estivadores a reivindicar um salário melhor, porque na maioria os estivadores eram Manjá, de etnia Manjá, e Rafael Barbosa era de etnia Manjá. Essa questão da configuração étnica nos partidos, nos movimentos, ela já vinha na Guiné-Bissau há muito tempo. Sim. Só que a unidade nacional derrubou essa configuração. Então, MLG era constituído majoritariamente pelos manjatos. Então, aí é por isso que Rafael Barbosa, ele se vê o MLG como o grande intermediário entre os estivadores de gás de Pindiquiti no processo do massacre. Né? Amílcar Cabral retorna à Guiné em 59. Sim. Por isso que no meu trabalho eu considero que o PAGC foi fundado em 59, 59. não em 56. Porque Amílcar Cabral não esteve na Guiné em 56. Ele sai da Guiné-Bissau. Depois que ele entra em 52 como primeiro engenheiro negro na granja de PSUB para fazer licenciamento agrícola. Amílcar Cabral vai ter problemas com a clandestinidade, porque ele tenta criar agremiações desportivas, mas com cunho político. Sim. E aí a PIDE descobre esse processo e tem Amílcar Cabral bem na pressão. Sim. E Amílcar Cabral percebe isso. Mas também há alguns dados que sinalizam também a sua doença a partir de um paludismo, que ele teve que sair em 53, na Guiné. Ele sai em 53, 54. Amílcar Cabral não retorna mais à Guiné. Ele só volta em 59 e procura Rafael Barbosa, com a notícia do massacre de Pindiquiti. E procura Rafael Barbosa para a constituição de uma frente única, já que a MLG tem uma força a partir de certos grupos étnicos. Então, aí ele procuraria essa constituição de uma frente única para a luta de libertação. No primeiro momento, a luta era combativa mesmo, a partir de uma luta diplomática, mas o colonialismo português não mostrou nenhuma saída para que isso fosse viável sem uma luta armada. Então, ele próprio, Cabral, reconhece que ele não teria força na Guiné sem ter uma intermediação do filho da terra. Quando eu falo filho da terra, ele também é filho da terra. Mas filho da terra é no sentido de atributos étnicos, que ele carecia. Ele não teria um laço de etnicidade com nenhuma etnia, um vínculo. Então aí Rafael Barbosa vai conceder credenciais, ele que vai convocar os outros para se reunir, mas isso não houve um consenso. A unidade Guiné-Cabo Verde não foi construída a partir de consenso. Então, alguns aceitaram, outros não. E o próprio Rafael Barbosa, pelos arquivos que eu pesquisei, foi acusado várias vezes de
colocar os filhos da Guiné numa guerra dos cabo-verdianos. Porque no início muitos entenderam que essa luta que a Amílcar Cabral estava travando era a luta dos cabo-verdianos, não era a luta para os filhos da Guiné. Então, aí Rafael Barbosa teve nesse primeiro processo e foi muito importante, por isso que eu considero também Rafael Barbosa e Amílcar Cabral como os dois protagonistas de nacionalidade do seu país. Então, Amílcar Cabral vai ter esse problema de unidade, porque os cabo-verdianos, por seu lado, acusam-lhe de que ele privilegiava os guineenses. Os guineenses, como também fazem o mesmo, que é vice-versa. Isso, porque os cabo-verdianos, alguns estavam no escritório em Conakry, e muitos dos guineenses estavam na frente de luta mesmo. Então isso criou muita confusão na Amílcar Cabral. Então o Congresso de Caçacá trouxe algumas questões também para a remodelação dessas relações sociais e tentou apaziguar um pouco o processo dessa reivindicação, mas não acabou. Então, a Amílcar Cabral vai ser vítima do seu projeto da unidade nacional, e no projeto binacional, depois do assassinato da Amílcar Cabral, não teve sustentação. Não teve. O que é que a Amílcar poderia ter feito diferente para não terminar como terminou? Eu acho que ele fez muita coisa, conhecendo os guineenses como nós conhecemos hoje e conhecendo os cabo-verdianos. Eu acho que a Amílcar Cabral fez muita coisa além do que a gente poderia estar fazendo hoje. Ele fez muita coisa. Só dele conseguir unir os guineenses para o processo de luta de libertação já foi um grande feito. Não teria, pela constituição dele, sendo de Guiné e Cabo Verde, isso seria sempre uma coisa que ia perseguir ele por resto da vida. Poderíamos então dizer hoje que a luta foi em vão, uma vez que vemos o povo totalmente dividido? Não, foi necessário. Nós conseguimos nossa identidade a partir dessa luta de libertação, nós não podemos perder isso de vista. O que está acontecendo atualmente é o reflexo de algumas desorganizações políticas que nós tivemos, mas eu vou chegar nisso. O nosso processo de luta de libertação, que muitos homens e mulheres renunciaram às suas vidas para enfrentar esse processo sem nenhum custo, porque nós temos dificuldade hoje de fazer algo sem ter nada em troca, e essas pessoas não tiveram nada em troca, deram suas vidas. Nós precisamos valorizar esse momento, valorizar essa iniciativa. Então a luta foi muito importante e necessária, que nos deu o bilhete de identidade, nos deu o passaporte, nos deu a soberania. As cores. Exatamente. E nos deu os processos hoje, que nós, tirando esse nosso processo de década de 90 para 2000, dessa nossa estabilidade, final de década de 90 para 2000, nós somos os povos que foram escritos na história de resistência, como um grande povo que lutou. E a nossa luta foi uma das melhores estratégias que foram traçadas. Então, não podemos jogar a água junto com o bebê, por conta de um contexto. Muitos fazem isso quando a gente comemora a independência de 24 de setembro. Vejo isso no Facebook. Para que a independência? Nós preferíamos ficar com duas. As pessoas não tiveram a ideia. Fazem ideia do... O que foi a repressão colonial? Sim. O que foi aquele racismo? Não, quando você não vivencia algo, você não sabe. O que, como se diz, não se pode falar de fome se você nunca passou. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Segundo, o que nós vivemos atualmente é o produto de uma forma que entramos no processo democrático muito mal avaliado e num debate muito não qualificado. Mas não qualificado. Não houve debate qualificado para entrar na democracia. Repare, se você sentar com qualquer líder político na Guiné para você conversar o que é democracia, primeiro, o que é partido político, quais são suas funcionalidades, você vai ter percepções de que nós precisávamos de um preparo para adentrar ao multipartidarismo. A população, pior ainda, a população concebe, a maioria, a democracia na Guiné a partir de um dos seus aspectos, que é o processo eleitoral. Quer dizer, é vivida a democracia só nesse período. Só a eleição. Mas nem sabemos também qual é a importância da eleição. Qual é a importância do voto?
Porque no momento que nós compreendermos que um voto tem preço, quando eu falo preço não é dinheiro, porque são 4 anos, 5. Sim. Quando você elege uma pessoa que não está preparada, nós teríamos a consciência de saber fazer escolhas, independentemente das nossas amizades, das nossas relações, do pertencimento étnico, religioso. Então, o que está acontecendo hoje é fruto de tudo aquilo. A comunidade internacional pode fazer-se meia-culpa também nesse processo, porque fomos pressionados para adentrar ao multipartidarismo, mas não tivemos auxílio dessa preparação de entrada. O que seria democracia? É como campanha de vacinação para você convencer a população de que aquela vacina seria importante por conta disso, daquilo e do outro. Sim, sim. Não houve. E a transição? Quando se cai... Olha, nós tomamos todas as decisões erradas para entrar no processo democrático. A transição do regime do partido único para o multipartidarismo teve alguns erros escassos. Quais? Você teve quando o artigo 4º da Constituição cai, que se dizia que o PSGC era a força política dirigente da sociedade. Esse artigo vai cair, porque o PSGC não é mais. Você tinha uma disciplina chamada Formação Militante, que estudava a história da Guiné, do processo da resistência. Você também, ao mesmo tempo, derruba, a disciplina também cai junto. E por quê? Porque não se pode estudar a história do PAIGC. Mas é inevitável estudar a história da Guiné sem você falar do PAIGC. Mas quem está a impedir para que as pessoas conheçam a história da Guiné? Não é porque alguém está a impedir. Porque como foi formatada a disciplina, era vinculado automaticamente ao partido, ao PAIGC, na sua percepção. Só que quem estudou a disciplina entenderia que a disciplina tratasse de uma história da Guiné, de lutas de resistência e outras questões. Poderíamos criar uma comissão de reformulação dessa disciplina através do nome, ou colocasse História da Guiné e dos povos da Guiné. Sim. Porque aquilo é a história dos povos da Guiné. Sim, e tem que conhecer. É como o código da estrada. Então, nós ficamos órfãos hoje, os meninos não conhecem a história da Guiné. Não sabem. Vivem mais de opinião. Exatamente. Então, se você não tem na universidade ou nos liceus uma politização, porque nós precisamos disso, da criticidade, ter umas disciplinas que vai te dar um embasamento, que você possa também fazer seus questionamentos. Nós não estamos formando massa crítica. Aí você cria democracia e multipartidarismo. Isso também não tem um debate qualificado. Aí pergunta, o que nós estudamos apartheid, nós estudamos tudo menos o que é democracia. Nós deveríamos ter essa obrigação de ter disciplina que estudasse a história da Guiné e seus povos e chegar a esse processo de democratização. O que é democracia, o que é nação, como é que são constituídos, mesmo com recorte da nossa realidade. Sim. Nós não temos isso. Não tem. Nós estudamos, quem teve o privilégio de estudar a formação militante, estudou. Hoje tem educação social. Educação social não traz nada consistentemente ligado à Guiné. Não. Sobre isso. Então é uma questão sobre a sociedade. Como é que nós vamos estudar, ensinar, que você se estuda tudo na Guiné menos o seu país? Como é que é isso? Então aí nós vamos entrar nesse processo onde a rede social vai entrar como terceiro poder, que é a comunicação. E já está. Então, e essa rede social tem políticos, tem juristas, tem médicos, tem de tudo na rede social, que eu estou dizendo, que forma, né? Todo mundo tem uma opinião, todo mundo fala de tudo. De tudo. Mesmo não entendendo. Mesmo não entendendo. Sim. Então, como é que... E o embrólio continua cada vez mais. Continua cada vez mais, porque nós estamos fragilizando nossas instituições, descredibilizando. O nosso Estado já está nessa questão. E hoje nós estamos descredibilizando o nosso Supremo Tribunal de Justiça. Sim.
Então, nós temos um tipo de, não sei se é cultura, porque não é cultura, é um defeito dos guineenses. Sim. Nós gostamos de descredibilizar algo que nós não conseguimos, passamos tempo para construir. Por exemplo, nível de escolaridade hoje é um problema. A escola não é importante. Esse discurso começou um tempo atrás. Sim, sim. Como a escola não é importante? E quando eu vejo as pessoas falando isso, as próprias pessoas que estudaram, ou que estão ainda fora a estudar, pergunto, mas o que é que tu está fazendo aqui? Porque eu só saí da Guiné, porque eu ia para a escola. A escola continua sendo privilégio para poucos na Guiné-Bissau. Continua sendo. Porque você pode estudar até 12ª classe e não conseguir bolsa de estudo, não conseguir quem te patrocina para você fazer qualquer curso na Guiné superior. Você não faz. Então isso é privilégio, porque o Estado não tem universidade pública. Quando você paga para estudar é privilégio. Então nós não podemos banalizar o que nós não temos, ou que nós temos de forma deficiente. Então são as questões que nós estamos deparando. Qual é a saída para isso? Escola, estudar, é o caminho. Criar debates, seminários. Então, debates, vocês têm uma função nisso, né? A rádio. Sim. Porque muitos não gostam de ler, mas gostam de escutar. Então, eu acho que criar temáticas para debater sobre essas questões é de extrema importância. Nós temos que voltar para fazer o dever de casa. Dever de casa significa a compreensão do que é democracia. Porque senão não vamos sair nesse imbróglio. Qualquer pessoa que quiser forma um partido político na Guiné. Nós já estamos a nível de 40 e poucos partidos políticos. São muitos. Qual é a funcionalidade desses partidos para a sociedade? Depois da eleição, fora desse período eleitoral, o que esses partidos fazem? O que fazem? O que fazem a nível da sociedade? Parece que alguns partidos desaparecem, só aparecem quando tem... Nem sede tem. Ideologia partidária é importante. Cria-se movimento, porque eu vou criar partido, eu tenho uma atração de pessoas que vão correr atrás. Mas o que significa partido político para mim? Nós temos grandes problemas na Guiné. Quando a gente fala dessas coisas, parece simples, mas é a base, é o marco de zero da democracia. Mas, nesse caso, não acha que o Supremo Tribunal poderia ter um papel muito fundamental neste caso? Quer dizer, colocar uma regra de como é que um partido político pode passar. E quais são as condições? O que é que essa pessoa tem, ou esse partido tem que cumprir? Pelo menos essas regras. Se a pessoa não cumprir, não vai. Até não só do partido, como dos candidatos. Sim. Eu acho que o Supremo ele vem tendo falhas desde o processo das candidaturas, do negócio dos partidos políticos, sim, da sua institucionalização, né, que é o Supremo que aceita, né? Eu acho que as regras não foram criadas rígidas para esse processo. Então, qualquer um faz um partido político, forma um partido político. Então, estamos num país onde o Supremo é o órgão máximo das decisões judiciais. Então, não podemos criar máscaras, medos, intimidações quando você exerce esses. Então, a isenção é a imparcialidade, né? Mas precisa-se ir ao rigor dessa lei. É o rigor da lei que é aplicado a todos, sem distinção. Então, quando se cria, temos vários partidos, alguns que não tinham nem condição, estão hoje como partidos políticos, mas não tem nem endereço. Você poderia criar critérios para que existisse um partido político. Aí pronto. Mas, como não compreendemos o que é democracia, esses partidos só funcionam para a campanha eleitoral, para coligações, para governos de transição, para governos de unidade nacional. São seus, nesse primeiro momento, é só o que eu vejo, né, que os objetivos imediatos para a criação de uma agremiação política. É complicada essa situação do nosso povo da Guiné-Bissau. O livro, quando é que será lançado? Bom, o livro está com previsão de lançamento no dia 9. 9 de março. Estou confirmando o espaço
entre a Universidade de Lisboa, a Faculdade de Ciências Sociais, Sim. ou acho que tem mesmo no Centro de Estudos Africanos. Então ainda não tive essa confirmação, mas é nesses dois. Para quem pronto, quer comprar essa obra para poder conhecer mais a história que este livro traz, como é que pode? O livro, como sabemos que não tem uma comunicação, uma parceria entre editoras brasileiras e portuguesas, então estamos limitados nessa questão de ter livros em todos os estantes aqui em Lisboa. Eu trouxe livros como uma peça, uma carga, né? Porque o Estado limita a 23, 30 livros é 23 quilos. Opa! Então, eu trouxe, só o que eu trouxe é o que eu vou conseguir fazer o lançamento e as pessoas adquirirem no dia. Sim, para quem vai, Isso, pronto, para vai. quem vai. Sim, é o Congresso Luso-Afro-Brasileiro que é organizado na Universidade, que vai ser organizado este ano em setembro na Universidade de Coimbra. Eu vou trazer alguns exemplares. Eu vou ficar trazendo aos poucos, porque já que nós temos limitação no voo de carga, né? Para Guiné eu estou pensando levar quando a poeira baixar. O livro ele é sugestivo e sensível para o momento. Sim. Eu não quero que o meu livro seja conotado a partir de um ambiente que foi construído. Não, o livro traz contribuições importantes para nosso processo de construção de soberania, da questão da democratização e registra as nossas instabilidades políticas e a nossa dificuldade de projetar um desenvolvimento do país. Então, eu acho que são questões que algumas pessoas têm responsabilidade com isso e outros não. Então, não gostaria que o livro fosse, nesse momento, como bandeira política de campanha. Então, eu gostaria muito que esse tempo, esse momento ultrapassasse e a Guiné, estava pensando setembro, que é o mês da nossa independência. Então, vou tentar articular em Bissau com esse governo para ver como é que em setembro seria interessante o lançamento do livro. A professora é uma das mais influentes ativistas no Brasil em defesa da desigualdade, raça e tudo mais. Quer dizer que, além de ser docente da universidade, tem outra paixão. Mas isso também é docência. Isso é docência. É a docência que me leva por esse caminho, porque nós propomos uma ruptura epistemológica, uma outra forma de produção de conhecimento e questionar as estruturas sociais. Ao questionar essas estruturas sociais, o racismo passa por racismo, por uma sociedade hierarquizada, por uma sociedade onde alguns, pela questão da cor da pele, não têm acesso à escola, à universidade, ao ensino superior, a certos cursos. Então, eu posso falar que é um ativismo acadêmico. Então, enquanto professora universitária, eu vou advogar por essas questões, que são questões também que perpassam por mim. Não por ser professora universitária que isso não me interpela, muito pelo contrário, me interpela de forma direta. Mulherismo, este termo, estou interessado a saber. É um termo norte-americano que é criado. Nós temos um pouco uma dificuldade por ser um termo norte-americano, né? Que foi criado fora para dentro. Mas é o que mais identifica com as nossas formas de organizações de gênero em África em relação ao feminismo. Então, como as mulheres africanas, o nosso feminismo em África, que eu posso chamar de mulherismo, não vê o homem como inimigo dentro desse processo. O homem, as mulheres, o nosso formato de gênero, ele é horizontal. Sim. Não é verticalizado. Não é homem, mulher, entendeu? Aí é uma questão vertical. Horizontal, como nós vamos conversar. Como os homens e as mulheres se juntam por uma causa, entendeu? Então, aí o mulherismo vem dizer que essa mulher é um conceito afrocentrado de gênero.
então que discute a centralidade das mulheres dentro desse processo de construção de gênero. Mas eu acho que às vezes quando a gente discute feminismo, esquecemos que nós temos sociedades matriarcais em África. Então, essas sociedades dirigidas pelas mulheres. E as mulheres têm um papel de extrema importância nas nossas sociedades. Sim. Isso não é de hoje, desde a nossa história. Sim. Então, aí você vê a casa que se fala numa outra vertente de que a mulher é submissa. Mas submissa para quem? Então, o que é submissão? Primeiramente, então, a casa é a casa da mulher. A mulher que diz que é dona da casa. O poder que ela exerce naquela casa é este poder que lhe torna a dona e a responsável dessa casa. Então, aí você tem nesse processo, só que essa decisão dessa casa, ela não toma sozinha. Ela toma em conjunto, ela conta sempre para o marido e consulta sempre. Então, esse processo ele é visto nesse sentido. Então, quando eu falo que mulherismo é o que mais aproxima da gente, esse tipo de feminismo entre homens e mulheres, tudo junto, é o feminismo que eu, pelo menos, defendo. O sistema de ensino da Guiné-Bissau facilita a integração dos bolseiros guineenses na universidade brasileira? Não. Temos muita dificuldade. Eu, no início da nossa conversa, comecei a falar que o conflito político-militar levou não só vidas na Guiné, como também uma parte dos nossos valores e nossas instituições. A escola é uma delas. Uhum. Eu não sei como é que está estruturado os nossos currículos. Então, nós temos grandes dificuldades nesse processo. Na Unilab, estamos pensando num processo de um ano zero, por exemplo, para tentar equilibrar. Antes que o aluno entre, os alunos chegam e não sabem escrever. Não sabem escrever, não sabem falar português, não compreendem matemática, química. As pessoas vão para fazer engenharia, não sabem regra de 3, não sabem nada. Então, é um processo que a gente está tendo grande desafio. Muito grande desafio nesse processo, apesar de toda a monitoria, de todo o programa construído para que tenham monitores, as pessoas que dão apoio, mas ainda continuamos com um processo de dificuldade dos estudantes da Guiné-Bissau. Não só eu estou falando aqui porque eu falo da Guiné-Bissau, mas temos outros países, né? Que também vão com a mesma situação. Sim. Então, mas aí você tem, aqui falando da Guiné, nós precisamos reformular o nosso ensino superior. O nosso ensino, inclusive, fundamental, médio, para chegar ainda ao ensino superior. Eu acho que é urgente saber o que é que se ensina, como se ensina. Isso passa prioritariamente pela qualificação dos professores. Você não pode ter professores que não são qualificados e não têm salários e querer exigir que nós conseguimos ter um produto final bom. Não. Se os professores não têm salários, se os professores não são qualificados, não, a vida acadêmica é reciclagem, a vida docente, constante. Não tem salário, fazem greves. Não tem salário, fazem greve escolas constante. Não tem estrutura escolar, não tem estrutura de trabalho. E outra coisa, o programa, porque pronto, não fui bolseiro de Estado, mas privado, tive que passar essas dificuldades, porque eu vejo que o programa de ensino que se utiliza na Guiné é totalmente descontinuado, porque não está atualizado com a continuação para a universidade. Isso nos dá muita dificuldade. Por isso que eu falo dessa reformulação. Precisamos fazer essa reformulação, precisamos ver os conteúdos curriculares, o que se ensina no mundo atual, o que a Guiné precisa fazer essa conexão. Porque até na Unilab estávamos tentando, a partir de um projeto, ver esse mapeamento da legislação da educação superior dos países parceiros da CPLP, através desse projeto que eu coordeno, para a gente poder ter ideia, o que esses alunos aprendem lá, para que a gente pudesse saber o que vai começar a colocar no primeiro semestre da disciplina. Mas dentro desse universo temos também bons alunos. O que a Unilab está se tornando hoje? Canal das escolas privadas de Bissau. Então,
Está se tornando isso. Então, aí você tem também uns bons alunos nesse universo. Você vê que esses alunos, e hoje temos vários no mestrado. Então, a primeira dificuldade inicial com a língua, isso é normal para todos. Brasileiro fala diferente, sabemos disso. Mas depois de um ano, eles já se adaptam. Dão resultados. Dão resultados. Mas aqui estamos falando propriamente dita do conteúdos curriculares. Como é a convivência, como a última questão, a convivência da professora com os estudantes na Unilab, sobretudo da Guiné-Bissau? Bom, eu posso falar que é uma convivência pacífica, mas nós temos são as questões que eu percebo e falo também em off com os colegas às vezes. Você sabe que na Guiné nós não valorizamos o que é nosso. Você sabe, né? Sei, então, vivo isto. Então, pronto. Nós, professores da Guiné na Unilab, nós somos vistos como mais um, né? Não temos. Então, você vê, os alunos têm mais, às vezes vão se aliar aos professores brasileiros, ou quando têm os problemas deles, procuram os brasileiros para resolver. E quando não conseguem, depois que te procuram. Então, nós temos eu acho que isso que é cultura na Guiné. Aquela cultura do que é nosso não vale. Não vale. Ela está aqui, eu também posso estar. E por sermos muito jovens também ser professores, então aí eu acho que a Unilab trouxe um fenômeno no Brasil que nós não conseguimos ter quando estávamos a estudar. Não tínhamos professores africanos, não tínhamos nenhum contato mais direto com os professores. E na Unilab, como é uma universidade de integração, estamos lá todos, tem acesso no WhatsApp, manda mensagem, tem acesso no e-mail, quer conversar para você ajudar a resolver os seus problemas, mas não há um respeito de valorização como isso nós sentimos falta. Nós falamos muito sobre isso. Isso é de guineense. Então, por estudarem, lerem 2, 3 páginas, um livro, se entendem já que são doutores também. E te interpelam constantemente. E não há respeito. Não há respeito. Não há respeito. Pronto, é uma situação e é por isso que eu luto tanto. Há muitos anos trabalho na rádio e estou cá no mundo fora, mas continuo a fazer isto. Vou ao encontro dessas pessoas como a senhora, que as pessoas têm que reconhecer. Não pela vida académica que atingiu, mas enquanto ser humano, que está a fazer uma coisa diferente para o seu país, sobretudo. Mas os guineenses, acho eu, que só dão valor depois a um defunto. Sim. E é aí que tem mais partilha. Vejo isto no Facebook e tudo mais. Sim. Quando a pessoa morre é que tem mais partilha. Sim. E esses vídeos que eu estou a fazer no meu canal, têm partilha dos guineenses, mas tem poucos. Porquê? Não sei. Só eles sabem. Pronto, mas no dia em que por exemplo, desaparecer fisicamente, vão lá no canal e vão começar a vir as coisas. É a realidade que eu tenho visto nessa sociedade. Mas pronto, não há o que fazer, nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Desde já agradeço muito, mas muito, pela oportunidade que me deu. E este tempo todo quis explorar mais e mais em si, mas o que falamos, acho que os seus estudantes, e eu passo, essa é como se fosse uma escola, uma aula que tive aqui hoje contigo, e acho que os outros vão assistir, vão tomar isto como um exemplo, sobretudo as mulheres que lutem para que possam conseguir o que querem. Não vão à opinião de outras pessoas. Não vão porque o fulano faz isto e fez aquilo, tem que fazer. Tem que seguir aquilo que é o intuito para poder conseguir este que a nossa professora conseguiu. Mas isso é uma questão de você abrir mão de uma coisa e seguir outra, né? Então, são questões que são difíceis. Essa vida não é linear e nunca foi, né? É uma vida cheia de espinhos, né? Então, num país racista,
como o Brasil, para você chegar ao mais alto de nível acadêmico, estar numa universidade federal como professora concursada, uma funcionária pública brasileira, não é uma história de muitas barreiras, de muitas derrotas e muitas lágrimas, mas que a persistência, então, vai nos fazer chegar a isso, a esse ponto. Eu costumo dizer que isso que os estudantes de Guiné fazem na Unilab não é só, é a cultura como costumo dizer, de enjutimento. Então, é a cultura de enjutimento. Nós temos isso, eu vejo, são questionários, ainda quando por ser mulher, piora, né, a situação. Só que cada um precisa saber até onde, né, valorizar-se até onde chegou, porque eu acho que não é uma coisa que veio como um dado apenas, foi uma conquista, né? Foi uma conquista. A professora pensa um dia deixar o Brasil e dar contribuição na Guiné-Bissau? Sim, eu estou pensando nisso. Eu creio que Guiné vai estabilizar. Guiné vai estabilizar, eu tenho esperanças nisso. O Brasil, eu estou no momento só para estabilizar a vida acadêmica, adquirir conhecimentos para aplicar no meu país, porque a Guiné, neste momento, precisa mais de mim do que o próprio Brasil. Só que não fornece condições de trabalho propriamente dita e também condições de salário. Então, temos universidade pública numa condição muito complicada. Eu estive na Guiné, na Universidade Amílcar Cabral. Precisamos que a universidade tenha sua autonomia desvinculada ao Estado. Então, isso é necessário fazer esse trabalho para que tenha pesquisadores, para que tenha professores catedráticos associados. E eu preciso voltar à Guiné para ajudar. Mas em que condições? Nessa constante estabilidade. Tem que haver estabilidade. Tem que haver estabilidade. Muito obrigado. Conversei aqui com Artemisa Candé Monteiro, autora do livro Discurso Nacional e Etnicidade em África, pós-doutorada e doutora em Ciências Sociais, mestre em Estudos Étnicos e Africanos. É graduada em Ciências Sociais, docente de curso de graduação de História e Humanidades na Universidade Unilab. Neste caso vou abreviar isto como Unilab. Ela também é coordenadora de rede internacional de mulheres africanas. Ela tem um percurso enorme. Parabéns. Obrigada. Pelo que tem feito e pela conquista. Muito obrigada. Que Deus lhe dê mais sucesso nessa carreira. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de ter essa conversa contigo, dividir um pouco da minha trajetória acadêmica e também falar um pouco dessa mais recente obra que está dando de falar. Muito obrigado. Obrigado. Bom, para si que não ainda subscreveu a este canal, faça-o porque vai nos ajudar bastante e também ajuda-te a ter mais pessoas interessantes, as pessoas com conteúdos que nós vamos partilhando aqui neste canal e neste mundo virtual. Aqui vou ter também a assinatura desta obra, que é uma obra tão esperada que pela capa já apaixonei-me. Muito obrigado e um abraço.